Cada geração possui uma visão única acerca do mundo em que vive. Sua forma de lidar com o trabalho, relacionamentos, com o futuro é muito único e não poderia ser diferente na religiosidade. Da modernidade aos dias de hoje, a faixa conhecida como juventude, aquela transição entre a infância e a vida adulta, tem ganhado mais destaque. Vários estudiosos têm pesquisado cada vez mais acerca desses assuntos. O Teólogos de hoje vai abordar a perspectiva das novas gerações. Não saia daí, estamos só começando. Os estudos sobre as novas gerações ou sobre a juventude, eles começaram na virada dos anos 1700 para os anos 1800, no contexto da Revolução Industrial. Então, com o êxodo rural e com a grande migração de pessoas das zonas rurais para os grandes centros, principalmente na Europa, houve uma concentração muito grande de jovens, de crianças e adolescentes que acabaram se tornando órfãos ou acabaram vivendo nas ruas porque os pais adoeceram, faleceram nas condições precárias de trabalho das indústrias e das fábricas na época, quando ainda não existiam leis trabalhistas. Então esse se tornou um problema muito grave, a princípio na Inglaterra, mas ele se espelhou em outros países da Europa. Então os jovens eles acabaram formando associações, gangues de batedores de carteira, eles cometiam vários delitos e crimes, porque eram pessoas que estavam ali sem a presença dos pais, não havia a educação compulsória, a educação não era obrigatória na época. Então o governo britânico, que é o país que eu estou dando um exemplo, ele se debruçou sobre o problema da juventude, né? Então, o primeiro momento em que a juventude foi estudada academicamente foi nesse contexto, ela foi encarada como um problema, como um desvio social. Então o primeiro desafio que a gente tem é identificar quem seriam aqueles que constituem as novas gerações. Então existe um consenso de estabelecermos ali a metade da década de 80. Na verdade não existe um ano específico que todo mundo diga, é a partir daqui. Então a gente, de forma arredondada, a gente coloca que os nascidos a partir de 1985 formariam as novas gerações. Eles ficaram conhecidos como millennials, e essa é uma alusão bem direcionada ao que nós chamamos de geração Y, e essa geração ela é marcada por uma característica fundamental que a distingue da geração anterior. Eles são nativos digitais. A minha geração, que é a geração X, a geração que antecede as novas gerações, a geração Y, nós não somos nativos digitais, nós nos adaptamos ao uso da tecnologia. Mas eu digo a título de exemplo, comparando as gerações, o meu primeiro trabalho digitado no computador já foi na reta final da minha faculdade. Até aquele momento eu usava máquina de datilografia, que para as novas gerações, para os milênios para frente, isso é considerado uma peça de museu. Então os nascidos a partir de 1995, eles tiveram o impacto da tecnologia, os nativos digitais, e o outro fator é que aqueles fundamentos básicos da pós-modernidade, eles chegaram no seu clímax, nós diríamos. Quando a gente fala de existencialismo, antinomismo, um exagero no relativismo, uma série de conceitos que já estavam sendo estabelecidos nas gerações anteriores, chegaram ao seu clímax. Então, no resumo, a gente caracteriza assim, os dois fatores determinantes: conceitos, fundamentos básicos da pós-modernidade e um impacto tecnológico. Ao contrário de outras fases da vida, que têm marcadores biológicos e objetivos mais claros, a juventude ela é mais construção social, construção cultural, do que faixa etária definida por marcadores biológicos. Então a entrada ou início da juventude, ele está ligado ao fim da infância. O fim da infância e o início da juventude é marcado por um período que psicólogos descrevem como puberdade. Então o início da juventude, ele é mais objetivo, porque os marcadores são biológicos. Você tem, no caso, o desenvolvimento do sistema reprodutor, o amadurecimento dos órgãos genitais,
você tem aparecimento de pelos no corpo, em determinadas regiões, você tem o desenvolvimento das mamas, no caso do sexo feminino, você tem um desenvolvimento cognitivo e neural a partir dos 12 anos mais acentuado, com o desenvolvimento da capacidade de abstração. Então, esses são todos marcadores biológicos que conseguem pontuar bem quando a juventude começa. Agora, quando a juventude termina e quando começa a fase adulta, isso depende de cultura para cultura. Então, por isso que eu digo que a juventude ela é mais construção social e cultural do que um período etário bem definido em termos biológicos. É por isso que muitos indicadores, políticas, estatutos, indicadores de entidades ou de órgãos internacionais, como a Unesco ou, no caso, políticas públicas de juventude em determinados países, você não tem um consenso de quando a juventude termina. De quando ela começa é um pouco mais consensual, mas de quando ela termina, existem políticas, documentos que apontam para 30 anos, para 35, alguns vão até 40, outros vão para menos de 30, com 26, 28. Geralmente, os critérios para se definir o fim da juventude são critérios totalmente subjetivos. Emprego, autonomia financeira, matrimônio, paternidade ou maternidade. E esses fatores, eles se dão de maneira diferente, em ocasiões diferentes, por questões sociais e culturais. Existe uma certa discussão entre dividir as novas gerações por Y, Z e alfa, ou colocar todo mundo como fazendo parte do mesmo pacote. Então, na prática, a gente costuma dizer o seguinte: as novas gerações elas estão marcadas especialmente por essas duas características, o impacto tecnológico e o estabelecimento dos fundamentos da pós-modernidade de forma muito profunda. Mas, quando a gente pensa em tecnologia, a geração Y teve um impacto, a geração Z, que a gente arredonda, que seriam aqueles nascidos a partir do ano 2000, eles não apenas conviviam com a tecnologia, como eles tiveram acesso à internet, é uma geração online. E a geração alfa, ou geração touch, são aqueles que mesmo sem precisar a alfabetização, eles acessam o ambiente virtual. Então, é comum a gente encontrar crianças de 2 anos com um smartphone na mão, mal conseguem falar, mas já dominam completamente a navegação no smartphone, num tablet. E esses seriam os nascidos do ano 2000 para frente. Se nós fôssemos colocar, como é que estão vivendo essas gerações hoje? A geração Y, estou colocando aqui de forma arredondada, aqueles com menos de 35 anos, são jovens, já estão no mercado de trabalho. A geração Z são aqueles que estão começando a sua faculdade agora, 18, 17, 19 anos. E a geração alfa, aqueles que estão entrando na escola agora. E isso trouxe, se eu pudesse dizer, né, essa adaptação aos novos tempos das novas gerações, trouxe grandes, enormes desafios, especialmente para a educação, o mercado de trabalho e para as igrejas. As igrejas, isso não é uma exclusividade das igrejas protestantes tradicionais, isso não é uma exclusividade da igreja adventista, não é da igreja católica. As igrejas elas estão enfrentando o grande desafio de discipular as novas gerações. Então essa é uma característica que tem nos assustado no ambiente religioso. As novas gerações elas estão rompendo com as religiões estabelecidas. Então hoje todo mundo está olhando para as novas gerações e pensando como é que nós podemos conservar esse tesouro dentro das igrejas, que são os nossos filhos. Então resumindo, as novas gerações, aqueles nascidos de 85 para frente, e a gente subdivide, especialmente pela questão do impacto tecnológico, em geração Y, geração Z e a geração alfa. Eles estão no mercado de trabalho, estão entrando nas faculdades, estão começando a vida acadêmica ali, pequenos, e eles são um tremendo desafio para a educação, para a igreja, para o mercado de trabalho, onde quer que eles estejam. Existe um campo do conhecimento chamado estudos da juventude. Esse é um campo, por excelência, que estuda esse recorte de adolescentes e jovens. Ele é um campo multidisciplinar que envolve, geralmente, estudos advindos da psicologia, da educação, do serviço social e das ciências sociais, né? Sociologia e antropologia.
Então são pesquisadores que vêm dessas áreas e que têm como objeto de estudo o jovem, suas demandas, seus desafios, suas características e sua relação com os diversos elementos da sociedade, sexualidade, trabalho, educação, relações parentais, etc. Então, hoje em dia, a maior parte dos estudos da juventude, eles dialogam entre estudos que têm uma preocupação em identificação de características biológicas ou de características fisiológicas, com estudos que tentam entender aspectos sociais e culturais do jovem. No passado, os estudos de matriz biológica já foram predominantes. Hoje em dia, com o avanço do conhecimento de fisiologia, de anatomia, de psicologia, esses estudos, obviamente, são importantes, eles estão em voga, mas hoje a predominância dos estudos se concentra mais em entender as interações do jovem com o contexto social, cultural e político, né, com o seu entorno. Então, os estudos da juventude, especificamente no Brasil, por exemplo, eles se dedicam muito a estudar a relação da juventude com setores assim, complexos da sociedade e as políticas públicas que determinam as condições do desenvolvimento do jovem. Também se estuda muito a chamada condição juvenil, ou seja, o que é hoje ser jovem nesse contexto histórico, geográfico e cultural em que nós estamos. Quais são as características, quais são os desafios, quais são as demandas, qual é o perfil da juventude, qual é a relação da juventude com outras gerações, com outras faixas etárias. Então, existe uma predominância em aspectos mais sociais e culturais do fenômeno da juventude, se você comparar na trajetória desse campo do saber. A primeira grande ênfase ao se estudar a juventude academicamente foi encarar o jovem como um problema social, como um indivíduo transgressor, rebelde e problemático. Então, a maior parte dos estudos acadêmicos sobre a juventude, nos anos 1800 até a primeira metade dos anos 1900, muitos deles da psicologia e de outras áreas do saber, eles tratavam a juventude como um desvio social, como uma fase extremamente problemática, rebelde, transgressora, cujo comportamento era impulsivo, frívolo, superficial. Então, boa parte dos estudos reforçavam uma carga negativa sobre o jovem. A juventude era sempre um problema a ser superado, um problema a ser resolvido, um incômodo. Daí criaram-se inclusive alcunhas, jargões de desqualificação do jovem. Sempre tratando o jovem como inexperiente, como imaturo, ou adolescente como aborrecente e assim por diante. A partir dos anos 1940, 50, especialmente no período pós-guerra, houve a introdução de uma nova perspectiva nos estudos acadêmicos sobre a juventude, especialmente através de um sociólogo chamado Karl Mannheim, que inaugurou uma abordagem geracional para se entender a juventude. E entre as suas perspectivas, ele propunha uma visão mais otimista e ele acreditava que a juventude poderia ser encarada menos como problema, como desvio social, e mais como um agente de criatividade, de inovação e como uma oportunidade de aprimoramento da sociedade. Então, essa foi uma mudança bastante acentuada que ocorreu, e hoje em dia os estudos que trabalham com a juventude se afastaram dessa perspectiva negativa de desqualificação do jovem, de criminalização do jovem, e tendem a trabalhar uma perspectiva mais ampla em que se pesam de maneira mais equilibrada os desafios e os problemas que essa fase apresenta, mas ao mesmo tempo as oportunidades e as vantagens que ela pode trazer para o seu entorno e para as diferentes faixas etárias e gerações que se relacionam com ela. Ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Cada criança, cada jovem é o futuro de uma comunidade. Mas ao olharmos dentro de nossas igrejas e observarmos as estatísticas acerca da permanência de nossa juventude naquele que consideramos ser o melhor caminho, temos um diagnóstico preocupante. Como podemos amadurecer enquanto comunidade e garantir que essa geração permaneça nos caminhos do Senhor? Quando nós avaliamos a questão das novas gerações no seu relacionamento com a igreja,
nós percebemos que todas as denominações cristãs, para nós aqui no Ocidente, têm considerado um grande desafio conservar as novas gerações na igreja. A gente tem visto estudos, lógico que isso não é um processo que acontece de um dia para o outro, mas a gente tem visto de forma muito contundente os efeitos disso na virada do século. A gente tem visto os estudos falando de igrejas que estão fechando, que estão morrendo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos. Para nós aqui no Brasil, a onda que passou varrendo as igrejas na Europa e nos Estados Unidos já chegou. Então a gente tem isso como um fenômeno quase que completamente espalhado entre as diversas denominações. O catolicismo enfrenta essa dificuldade, as religiões protestantes tradicionais, as igrejas pentecostais tradicionais e até as neopentecostais, todos estão enfrentando isso. Como é que nós podemos conservar as novas gerações dentro da igreja? O primeiro grande desafio para a gente pensar como lidar com o contexto da juventude, das novas gerações, no cenário eclesiástico da igreja, é pensar que nós precisamos abandonar, como a ciência já fez, o discurso pessimista, o discurso de desqualificação, o discurso negativo sobre a juventude. Esse é o primeiro passo. Nós não podemos ser mais reféns e nem promotores desse discurso que torna o jovem um problema, um incômodo, o jovem como um indivíduo marginal, um indivíduo incapaz de dar prosseguimento àquilo que foi construído pelos adultos, o jovem que é incapaz de preservar a memória e o legado das gerações anteriores, o jovem como incapaz de promover os valores, de defender a ortodoxia ou de preservar a identidade. A gente precisa abandonar essa descrença, a gente precisa estar mais confiantes que a juventude tem condições de levar adiante o projeto que as gerações anteriores continuaram. É preciso discipulado, é preciso mentoreamento, sim, mas é preciso, além disso, confiança. Existe uma espécie de um rompimento com as instituições estabelecidas. Não é uma exclusividade das igrejas, mas de forma geral, as novas gerações elas não estão apegadas às instituições que estavam estabelecidas e que eram muito valiosas para gerações anteriores. Então hoje um grupo religioso que cresce assustadoramente são os chamados desigrejados. Eles se consideram religiosos, entre aspas, mas não com vínculo institucional. Então veja, hoje é a coisa mais comum, alguém diz assim, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu só não tenho igreja. Até um livro abordando esse tema diz que boa parte dessa geração ama Jesus, mas não gosta da igreja. Aí a gente fica pensando, é um fenômeno generalizado? Considero que isso seria um exagero dizer, mas podemos estabelecer sim, é uma característica das novas gerações. Um indivíduo nos Estados Unidos, ele, depois de fazer uma pesquisa do Instituto Barna, ele redigiu, elaborou ali o livro Geração, nós traduzimos em português, Geração Perdida. O título original é You Lost Me, fazendo uma alusão à igreja. Você me perdeu, a igreja me perdeu. Então ali naquela pesquisa eles foram estabelecendo uma série de fatores, e dá para dizer, não tem um único fator que gera esse afastamento das novas gerações da igreja. Mas eles foram apresentados ali como resultado das entrevistas e das pesquisas, uma série de fatores apontando nessa direção. E um autor, que é o David Kinnaman, ele usa a seguinte expressão, a partir dos 18 anos, isso na realidade dos Estados Unidos, a partir dos 18 anos, nós temos uma espécie de um buraco negro da conservação dos jovens na igreja. O que eu tenho, confesso que eu não tenho aqui uma pesquisa para falar de um ambiente muito amplo da religiosidade no Brasil, mas aquilo que diz respeito à igreja adventista, nós estamos percebendo que a partir dos 16 anos a gente tem visto um afastamento muito acentuado. Então a gente vê que os pais conduzem os filhos para a igreja, eles permanecem na igreja até um determinado ponto em que conquistam autonomia, independência, e dali para frente existe um rompimento muito grande. Ah, mas nas gerações anteriores isso acontecia. É fato, nas gerações anteriores também havia isso, mas não tão acentuadamente como agora, e com
e com essa característica de aversão à igreja institucional. As gerações anteriores até se afastavam, repito, não tão acentuadamente, mas eles tinham disposição para voltar, porque eles não tinham aversão à igreja institucionalizada. E isso a gente tem visto acontecendo com muitos, e por isso esse movimento dos desigrejados está crescendo tão enormemente. Quando a gente resume esse fator, a gente diz que as novas gerações, eles querem uma religiosidade sem intermediação. Eles não querem ninguém dizendo, olha, para você estar em paz com Deus, para você buscar o caminho da vida eterna, você tem que seguir esse caminho. É mais uma manifestação do estabelecimento e do aprofundamento dos conceitos da pós-modernidade. É tudo muito relativo, é tudo muito individual. Então, aquela ideia do cristianismo como coletividade, de estarmos caminhando, tem sido questionado bastante. Sou eu e Deus, é o que eu acho, é o que eu penso, e eu não quero mediação. Não quero igreja, não quero líder religioso dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Mas, lamentavelmente, temos que dizer, hoje, talvez o grande desafio das religiões cristãs aqui no Ocidente seja a conservação das novas gerações. O segundo ponto que nós precisamos fazer como igreja para lidar melhor com a juventude é entender como se dá o conflito de gerações. Tá? Então, conflito de gerações, na perspectiva dos estudos da juventude, na perspectiva acadêmica, é a tensão entre expectativas. É um conflito de expectativas desequilibradas ou descalibradas. Por um lado, você tem as gerações anteriores, ou a geração mais experiente, que ela entende que o papel da juventude é simplesmente perpetuar ou dar continuidade ao legado que foi construído. Esse é o primeiro, é isso que as gerações anteriores ou as gerações mais experientes pensam. Por outro lado, os jovens enxergam a si mesmos como tendo o papel de aprimorar aquilo que as gerações anteriores fizeram. Só que a perspectiva das gerações anteriores de preservação do legado é encarada pela juventude de maneira pessimista. É encarada como continuidade dos erros, como não mudança, perpetuação dos equívocos. E o papel que o jovem atribui para si mesmo é encarado pelos mais experientes como vocês querem mudar inclusive o que deu certo, vocês querem mudar tudo, vocês querem destruir o que nós construímos. Então é preciso entender que existem essas diferenças de expectativas e ambas as gerações precisam compreender que o papel da juventude ele é duplo. É de continuidade, mas também é de ruptura. É de preservar o legado, a memória e a identidade, e ao mesmo tempo é de transformar, é de melhorar aquilo que não tem sido bem feito, é de modificar. Quando essas expectativas elas são colocadas na mesa e fica bem claro os papéis que se esperam de cada um, o conflito de gerações que ocorre no ambiente eclesiástico ele pode ser amenizado, ele pode ser diminuído. Por outro lado, quando abordamos o assunto da relação das igrejas com as novas gerações, nós percebemos algumas oportunidades maravilhosas. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Eu não falo mandarim, mas dizem que em chinês, em mandarim, a palavra crise ela é formada por dois ideogramas, perigo e oportunidade. As características das novas gerações na relação com a igreja, inquestionavelmente, elas estão acendendo uma luz de alerta, é um perigo. Ou as igrejas tratam esse assunto de uma forma muito séria e cuidam dessa questão, ou perderão o seu maior tesouro, que são os próprios filhos, perderão as novas gerações. Isso já aconteceu, repito, na Europa, nos Estados Unidos, e também tem ameaçado a igreja aqui no Brasil. Então eu destaco, crise é formada por perigo, mas também é por oportunidade. Toda crise traz em si uma oportunidade. A grande oportunidade que a gente percebe nesse movimento das novas gerações é que eles são idealistas, eles valorizam tremendamente o que é essencial. E quando a gente olha assim de uma forma mais aprofundada, a gente descobre que eles têm disposição de valorizar a essência do Evangelho.
O Evangelho sempre, fazer parte do reino de Deus, sempre foi um desafio para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. Mas atualmente a gente tem entendido que uma abordagem institucional ela não tem eco, ela não tem resposta no coração das novas gerações. A gente tem que canalizar os nossos apelos, as nossas abordagens, as nossas estratégias no trabalho com as novas gerações, a gente tem que canalizar para aquilo que é essencial. E a bênção dessa história toda é que o Evangelho, a Bíblia, na sua essência, ela realmente oferece aquilo que as novas gerações estão querendo. Pode até parecer paradoxal, assim, contraditório. As novas gerações são extremamente individualistas, os representantes das novas gerações. Ao mesmo tempo, eles têm uma sede, um clamor por pertencimento. E como que o cristianismo pode atender isto? O cristianismo não é uma religião de indivíduos. O cristianismo é uma religião de comunidade. É isso que o Senhor Jesus Cristo apresenta, é isso que o livro de Atos apresenta. O Senhor Jesus Cristo, que eu digo, nos seus discursos, na maneira como ele estabeleceu o cristianismo ali, apresentado nos evangelhos, o livro de Atos deixa isso tão claro, especialmente ali nos primeiros capítulos. Cristianismo é uma religião de comunidade. Quando nós chamamos um jovem, quando a gente chama um juvenil, um adolescente, representante das novas gerações para fazer parte do reino de Deus e viver os princípios do reino de Deus, a gente oferece para eles isto. Você vai pertencer de verdade, que é um clamor do coração das novas gerações. Exemplo disso são tribos que se estabelecem, especialmente nos ambientes urbanos. Exemplo disto são as abordagens, ainda que no ambiente virtual, mas as abordagens que as mídias sociais, que as redes sociais estão oferecendo para esses representantes que têm lá no fundinho do coração mesmo essa sede de pertencer. E quando eu digo que eles são idealistas, repito, eles não estão fidelizados a uma instituição necessariamente, mas a uma causa. E o Evangelho oferece um senso de propósito, de missão. O Evangelho, na sua essência, oferece uma causa para esses representantes das novas gerações. Um líder da Igreja Adventista, ele chega ao ponto de dizer, Joy Moon, um sul-coreano que trabalha na Conferência Geral, ele chega ao ponto de dizer que as novas gerações elas não carecem de eventos, elas carecem de um processo que os desafia a entregar tudo para Deus. Não somente os seus recursos, os seus talentos, mas entregar a vida para Deus. E é maravilhoso quando a gente percebe que muitos deles atendem a esses desafios e eles se entregam uma causa muito maior do que qualquer instituição pode oferecer, uma causa que o Evangelho pode oferecer.